pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cassandra, de volta aqui no canal da costura para ensinar essa peça linda para vocês nesse vídeo, que é um corsete, um corpete ou um corselet, o que vocês quiserem chamar, tá? Ele tem o tecido principal, que aliás eu peguei um tecido de almofada, o forro e barbatanas, tá? Cordão, ilhosa, etc. Tá? Vou passar para vocês a lista de material que eu usei nesse corsete, tá? Usei meio metro do tecido principal, como falei, esse é um tecido de almofada, então é um jacquard de decoração para cortina, para almofada. Usei o mesmo meio metro de tafetá sem elastano para o forro. Usei 3 metros de barbatana. O viés eu fiz do próprio forro, mas você pode comprar o viés pronto. Ilhós, que você pode colocar na sapataria, se você mesma não colocar ou tiver alguém que coloque, pode numa sapataria você pode colocar. E o cordão, você pode usar um cordão normal, você pode usar fita de cetim ou o próprio viés que você usar para acabamento da peça, tá? Você pode, se gostar de um corselet mais estruturadinho, você pode também usar junto com o tecido principal a entretela cavalinho, tá? As modelagens estarão disponíveis do 38 ao 46, tá bom? Estarão disponíveis em A4, tanto no site quanto no grupo do Telegram, tá bom? E para você dar uma ajudadinha para o nosso canal, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e, né, pessoal, se inscrever, curtir para dar uma força para o nosso canal. Quanto mais você faz isso, mais a gente consegue crescer e trazer novidade para vocês, beleza? Então vamos cortar tanto o nosso tecido principal quanto o nosso forro, tá? Assim. Vocês estão vendo que aqui eu tô cortando com sobra de costura, correto? Então, vocês podem cortar ajustado, porque na verdade todos os moldes que eu passo para vocês, eles já estão com margem de costura, tá? Só que esse aqui, como o tecido desfia um pouco, eu cortei um pouquinho além para ter certeza que eu não vou ter problema mais para frente, tá? Mas, se vocês usam tecidos comuns que não desfiem tanto, não precisa ter essa preocupação, tá bom? Agora que eu cortei todas as peças no tecido principal, eu vou cortar também no meu forro, tá? E caso vocês queiram usar a entretela cavalinho, também vão cortar na entretela cavalinho, ok? Reparem que a frente, pessoal, é na dobra, não tem emenda, tá? Então, o molde da frente não tem emenda. Você vai cortar na dobra do tecido, ok? Primeiro passo da costura, então, nós vamos pregar lateral das costas no centro das costas e lateral da frente no centro da frente, tá? Direito com direito, lateral com centro. Todos estão muito bem encaixadinhos na modelagem, pessoal, então não precisa se preocupar, tá? Tem que dar certinho. O mesmo que vocês fizerem no tecido principal, vocês vão fazer no forro, tá?
tenta encaixar bem essa curvinha, tá, pessoal? Porque não pode sobrar nem faltar. E se um deles franzir, além de não ficar legal, ele vai um pedaço ficar mais curto que o outro. Quando a gente vai querer empalhar tudo isso, vai acabar ficando menor do que deve, tá? Então eu vou fechar também a alça. Por que tão fina essa alça aqui, pessoal? Porque esse aqui não é embutido, não vai virar beirada, ele vai o viés. Então, o nosso ombro pode ficar fininho mesmo, porque não vai diminuir nada no viés, tá? Então, aqui já fechei as laterais e o ombro, tá? Aí eu já posso passar pro meu forro, fazer tudo a mesma coisa que eu fiz no tecido principal. Particularmente, como ele vai bastante barbatana, eu não acho necessidade de ir a entretela cavalinho, a não ser que você goste de um corsete bem durinho, tá? Mas esse aqui, por ele ir bastante barbatana, ele já vai fazer o papel dele, que é dar aquela seguradinha e ficar bem lisinho, tá? Pessoal, quem fizer esse corsete, me marca que eu vou ter o maior prazer, tá, em repostar vocês. Vou ficar muito feliz de saber que vocês estão usando o nosso molde, tá? Ele deu muito certinho, tá? Então, quem quiser marcar a gente, eu vou agradecer, tá bom? Toma cuidado, porque esse tafetá, por exemplo, se vocês forem usar um tecido assim, ele não tem direito e avesso, então fica fácil da gente confundir, tá? Cuidado para fazer certinho o par dos dois, tá bom? Fechando esses ombros e lateral, a gente vai unir os dois tecidos, tá bom? Pra gente poder fazer as marcas da barbatana. E aí, pessoal, eu vou riscar no meu forro todos os lugares que eu quero barbatana. Não tem um lugar específico não, tá? Eu marquei com giz, vou colocar alfinetado no tecido principal. E aí, aqui eu fiz com régua mesmo esse risco, então eu fiz um bem no centro e dois mais lateralizados. Vocês podem encher de barbatana, isso é a critério de vocês, fiquem à vontade. Não há necessidade de pôr barbatana nesse recorte, mesmo por causa dessa curva, você precisaria esquentar a barbatana e curvar ela, mas não tem necessidade, tá? Podem só fazer as do centro. Da lateral também fica legal uma barbatana, nas costas também. Então você vai marcar com o giz, como eu fiz aqui, e você vai fazer duas costuras. Você vai fazer uma costura em cada lado desse risco, tá? Eu vou mostrar para vocês como ficou, porque na verdade vai ser o lugar que vocês vão colocar as barbatanas, né? Então precisa de duas costuras. Não precisa necessariamente ser em recortes, pode ser no lugar que você quiser, tá? Então aqui percebam que eu tô fazendo essas costuras antes de fechar a lateral do forro, porque fica mais fácil, né, da gente ter o controle da costura. Então depois que eu fizer essas costuras, essas canaletas, eu vou fechar a lateral para então eu continuar e fazer das costas, tá? Então, aqui, quando eu for juntar a lateral do meu forro, eu já junto com a lateral do tecido principal, tá? Na mesma costura, eu vou deixar os dois grudados, tá? Aí eu só vou passar mais uma costura para fazer a canaleta da lateral, tá?
Qual a largura dessa canaleta? Pelo menos 1 centímetro. Depende da barbatana que você vai usar. Eu usei barbatana de 1 centímetro nele todo, a não ser na beirada onde vai os ilhoses e vai mais o viezinho da beirada, tá? Na abertura, que eu coloquei uma barbatana de 0,7. Então aqui tá o meu corsete já com todas as costuras, olha, 2 costuras em cada barbatana, né? A canaletinha para vocês fazerem. Fiz na frente 5 e atrás eu fiz uma, tá? E na lateral também, tá, pessoal? Na lateral também eu vou colocar. Essa costura de recorte lateral não precisa ir barbatana, tá bom? E agora vamos fazer o acabamento do meu corsete, que é toda em viés, tá bom? Então, para o acabamento, eu vou fazer viés do próprio forro, tá? Que é um tafetazinho, como falei para vocês, que combina com o fundo do meu jacquard, porque eu procurei o viezinho e não encontrei uma cor que fechasse exatamente com alguma das cores da estampa, então eu preferi fazer na cor do fundo do jacquard, que é o azul marinho, tá? Eu emendo ele assim, na diagonal, uma tirinha com a outra, para eu ter um viés maior, né? E aí eu vou começar a passar o viés. Eu vou passar ele pelo avesso, um pezinho de máquina para menos, tá, pessoal? Nunca para mais, senão o viés de 3 centímetros não dá. Ele tá cortado na diagonal com 3 centímetros de largura, tá? Quando você corta na diagonal, você não tem problema de ele enrugar, tá bom? Então, eu vou passar em toda a parte superior do corsete, no decote todo, né? Ele é um decote grande, de ponta a ponta, tá? Terminei de pregar o viés, agora eu vou fechar ele pelo direito, dobrando uma, dobrando duas e fechando, tá, pessoal? Ó. Vai ajudando, tá, pessoal, para não deixar esse viés torcer, certo? Você tem que ir dando uma ajudinha, porque ele tá cortado na diagonal, então ele tende a sobrar para torcer, tá? Então, você vai ajudando realmente e empurrando para baixo do pezinho para que ele não torça, tá? Então, você dobra ele por cima do direito da nossa peça, tá bom? Você vai proceder dessa forma também nas cavas, para depois a gente colocar nossas barbatanas, tá? Então, aqui vai sempre desse jeito. A nossa emendinha aqui, ó, que a gente fez, ela não fica perceptível, tá? Na peça, ela some na peça quando a gente emenda dessa forma, tá bom?
Então agora eu vou passar o meu viés nas cavas, tá, pessoal? Começando debaixo da axila, debaixo da cava, pelo avesso, para depois a gente virar ele pro direito, ok? Não há necessidade de puxar ou de frouxar o viés, tá? Ele vai se acomodar direitinho, sendo cortado assim na diagonal, tá bom? Aí eu posso, o que sobrou, emendar aqui para eu cortar o excesso, tá? E agora eu fecho o meu viés também. Vou fazer isso nas duas cavas para então eu poder colocar as minhas barbatanas, tá? Porque daí aqui toda a parte superior das canaletas já estão fechadas quando eu coloco o viés. E aí eu preciso colocar a barbatana para depois passar o viés da parte inferior do corsete, tá? Então agora, viés pronto, vou colocar as barbatanas. Para o corpo do corsete, pessoal, eu peguei uma barbatana de 1 centímetro, tá? E aí você pode tanto queimar a pontinha, quanto fazer como eu faço de arredondar na tesoura mesmo, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou colocar na canaleta, meço quanto que deu, ó, eu posso até marcar com a própria tesoura, tá? Que aí eu já faço um pontinho nela, corto na marcação e vou cortar mais uma igual, né? Para que a gente faça os pares. A única que não tem par é bem do centro da frente. As outras todas tem que ter o parzinho e assim você já vai medindo de duas em duas, né? Para você ir colocando nas canaletas, tá bom? Um toque para vocês é que vocês coloquem na canaleta para medir e deixe pelo menos 1 centímetro acima da borda do tecido, para que quando eu for pôr o viés, eu não passe por cima das barbatanas, ok? Então, aqui no meu corsete, ao todo foram 7 de 1 centímetro e 2 de 0,7 milímetros, tá?
Então agora eu vou pregar o meu viés na parte inferior do corsete, já tá com todas as barbatanas, posso fechar, tá bom? Pregando também no avesso para depois virar para o direito, tá bom? Fecho meu viés do mesmo jeito que fiz em todas as outras partes. Então, para finalizar nossa costura, agora eu vou pregar o viés pelo avesso também e virar para o direito, na parte que vai o ilhós, tá? Antes de fechar nosso viés, eu tenho que colocar a minha barbatana de 0,7, ok? Então, eu vou pregar aqui normalmente. Vou tirar o excesso, deixar pelo menos 1 centímetro aí para eu dobrar, tá? E aí eu vou dobrar como os outros, 2 vezes, uma para encontrar a costura e a outra para fechar, tá bom? Então, eu vou fechar meu viés e não vou fechar até o final para que eu coloque a barbatana aqui antes, tá, pessoal? Vou medir a barbatana, arredondar as pontinhas, colocar aqui dentro para então fechar esse viés. Agora posso fechar o restante e arrematar as pontinhas, tá?
Então agora a nossa parte de costura tá prontinha, vamos colocar os ilhoses. Se vocês não tiverem como colocar os ilhoses, pessoal, vai numa sapataria que eles colocam para vocês, tá bom? Então agora eu vou colocar meu ilhós, eu vou medir ele de 5 em 5, você pode deixar mais próximo, caso você queira. Tá, ele fica bonito bem próximo, mas como eu coloquei barbatana bem na beiradinha, então ele não vai enrugar, eu posso não pôr tão próximo assim. Aqui vou medir de 5 em 5 centímetros. E aqui, com a vantagem de fazer com giz, eu consigo carimbar o outro lado, tá, pessoal? Então eu faço assim e depois só venho reforçando o risco do giz para eu não perder. Para o balancinho eu tenho uma matrizinha especialmente para fazer o buraquinho, mas eu acho que fica um pouquinho folgado o buraco para o ilhós, e eu prefiro pegar o desmanchador e fazer um buraquinho leve na minha marcação, que quanto mais apertado ficar o ilhós no buraquinho do tecido, melhor, para depois ele não cair, tá bom? E faça um buraquinho mínimo para que ele fique difícil de colocar o ilhós, tá, pessoal? Então a gente sabe que assim vai ficar bem seguro. Outra coisa, outro toque também, pessoal, é que vocês estão vendo aqui, ó, que eu até tô colocando um bloquinho embaixo. Por quê? Quando você trabalha com o ilhós que ele é de metal dourado ou prateado, não teremos esse problema, mas quando eu uso a matriz num ilhós pintado como esse aqui, eu corro o risco de riscar ele. Então é legal você colocar embaixo ou um tecido ou um papel para que ele não pegue no metal do balancinho, tá? Ou até uma base de plástico que algumas matrizes de botão tem, para que isso não risque, porque senão a primeira lavada ele vai soltar a ferrugem no tecido. Então isso impede do meu ilhós riscar. Então assim, pessoal, nós terminamos a nossa peça, colocamos todos os ilhoses. Você pode usar cordão, fita de cetim ou o próprio viés, você pode fechar e fazer um cordão do próprio viés para passar nos ilhoses, tá? É uma peça linda, você pode usar com camisa, você pode usar somente ele, você pode usar com uma saia, com calça, é bem versátil. Espero que vocês tenham gostado da nossa peça. Não deixe de curtir, de compartilhar, de assistir quantas vezes vocês quiserem e precisarem, pois costura é questão de paciência e persistência. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!